Acusado de mais de 50 assassinatos, a maioria das vítimas do açougueiro de Rostov tinham seus olhos perfurados e pedaços de carne arrancados por mordida. Hoje vim falar pra vocês o caso de Andrei Chikatilo. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Então se você já é inscrito nesse canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E se você ainda não é, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe para os seus amigos. Mas então, hoje eu vim falar pra vocês o caso de Andrei Chikatilo, também conhecido como o açougueiro de Rostov. Mas então, chega de blá blá blá, chega de enrolação, sem mais delongas. Simbora pro vídeo. Durante 1930, a Ucrânia era uma das maiores produtoras rurais da União Soviética. A entrada da Rússia na Segunda Guerra Mundial, junto com as medidas agrárias adotadas por Stalin, fez com que a maior parte das pessoas que viviam na Ucrânia naquela época passasse por uma grande fome. Esse período foi conhecido como Holodomor, ou também como Fome-Terror. E esses anos foi caracterizado pela morte de milhares de pessoas por fome. E junto com isso tudo, para superar a fome, algumas pessoas recorreram ao canibalismo para poder sobreviver. E foi nesse cenário que nasceu o serial killer Andrei Chikatilo, ou também conhecido como o açougueiro de Rostov. Conhecido por matar mais de 50 pessoas. E se você tá interessado nessa história, fica aí que agora sim eu vou contar a história de Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo. Gente, rapidinho. É um caso russo. Eu não sei nem falar português. Russo eu também não sei, tá bom? Ele nasceu no dia 16 de outubro de 1936, na vila de Yablushinoge. Ambos os pais de Andrei eram agricultores e eles viviam em uma cabana de um cômodo só. Eles não recebiam nenhum salário, porém tinham o direito de plantar, quer dizer, fazer uma pequena horta atrás da sua casa para poder sobreviver. E devido aos planos agrícolas, a fome começou a ser desenfreada e várias histórias sobre canibalismo começaram a surgir. Em certo ponto da vida de Andrei, ele foi informado pela sua mãe Ana que seu irmão mais velho, chamado Stefan, foi sequestrado pelos vizinhos e comido por eles. Porém, não há registros desse irmão mais velho. As dificuldades da família Chikatilo eram tão grandes que Andrei só foi comer pão pela primeira vez aos 12 anos. Além dessas extremas dificuldades, muitos acreditam que Andrei nasceu com hidrocefalia, que é água no crânio, o que lhe acarretou diversos problemas, principalmente no trato urinário, e também pode ter causado a sua impotência sexual. Sua disfunção erétil foi tema de bullying durante vários anos pelos seus amigos, tipo até amigos mais velhos de Andrei. E devido a esse trauma, Andrei começou a tentar fazer tchê com várias garotas, porém sem sorte. Quando a União Soviética entrou para a Segunda Guerra Mundial, o pai de Andrei, o Roman, foi convocado para o combate. Porém, alguns anos mais tarde, devido a um ferimento, ele foi dado como prisioneiro de guerra. E em 1953, a mãe de Andrei deu à luz a uma menina chamada Tatiana. Porém, o pai de Andrei estava na guerra e ele não poderia ter concebido a essa mulher, essa criança. Porém, naquela época, vários soldados alemãos estrupavam algumas mulheres. Pode ter sido que a Ana tenha sido uma dessas vítimas. E como a cabana deles era de um cômodo só, provavelmente Andrei viu toda aquela cena acontecendo. Após ter completado a escola, Andrei se candidatou para a Faculdade Estadual de Moscou. Porém, ele não passou. E então ele viajou para a cidade de Kurt, onde trabalhou durante 3 meses como operário. Em 1955, ele começou a estudar numa escola profissionalizante para ser técnico de comunicação. E ainda naquele ano, Andrei começou a se relacionar com uma garota de 2 anos mais nova que ele. Porém, o relacionamento durou apenas 1 ano e meio por, supostamente, ele não conseguir ter relações sexuais com ela. Em 1957, ele foi convocado para servir no exército soviético até 1960. E logo assim que ele saiu do exército, ele entrou para o Partido Comunista. E mais ou menos nessa época, ele também começou a se relacionar com uma mulher divorciada. Porém, esse relacionamento durou apenas 3 meses. Em 1963, Andrei se casou com uma mulher chamada Feodosia Odinacheva. Realmente não sei falar nome em russo. Que tinha sido apresentada a ele por sua irmã, a Tatiana. Embora Andrei tinha sentido certa atração por Feodósia, segundo ele próprio, o casamento foi arranjado. Andrei afirmou mais tarde que a vida sexual entre os dois era mínima, e mesmo assim Feodósia conseguiu ter filhos. A primeira filha do casal foi Lyudmila, que nasceu em 1965, e em 1969, um menino chamado Yuri nasceu. Em 1971, Andrei se formou na Faculdade Russa de Literatura, e com essa profissão ele conseguiu o cargo de professor. E em 1978, ele conseguiu um novo cargo em uma outra cidade, em Skat. E quando ele se mudou para lá sozinho e estava esperando a sua família, ele começou a ter fantasias
de pedofilia e começou também a espionar crianças em uma cabana na beira da rua. Em 21 de dezembro de 1978, Andrei fez seu primeiro assassinato conhecido. Ele sequestrou Helena Zibotnova, de apenas 9 anos, e a levou para a floresta, onde a matou e em seguida ejaculou no corpo dela. Porém, antes dele matar, ele tentou abusar da garota, porém, ele não conseguiu devido à sua disfunção erétil. Depois do assassinato de Helena, Andrei só conseguiu se excitar esfaqueando e matando mulheres e crianças. Suas vítimas geralmente eram crianças ou prostitutas, e Andrei observava essas mulheres no ponto de ônibus ou em metrôs. Em seguida, ele as levava para uma floresta onde mutilava o corpo delas enquanto se masturbava. E o caso de canibalismo em sua família pode ter motivado ele também, visto que a maioria dos corpos que Andrei fez vítima tinham seus olhos perfurados e pedaços de carne arrancados por mordida. Em apenas 2 anos, a polícia encontrou mais de 23 corpos. E à medida que esses corpos começavam a ser encontrados ainda mais e mais, os soviéticos começaram a perceber que algo estava muito errado. E demorou 2 anos para eles perceberem isso. Isso aconteceu apesar do Estado comunista se recusar a admitir que tinha um serial killer andando ali. E durante os 12 anos seguintes, Andrei fez mais de 50 vítimas, sendo seus crimes divulgados pela primeira vez em agosto de 1984. Para vocês verem que a União Soviética não era muito de divulgar que tinha algo de errado acontecendo com eles. Em 1983, Mikhail Fischov, detetive de Moscou, assumiu o controle das investigações. Em uma grande operação para pegar o assassino em série, ele começou a espalhar vários agentes pela cidade, principalmente em estações de metrô. E em uma dessas operações, eles viram Andrei saindo, todo ensanguentado e com um corte de faca na mão, de uma floresta. Ele foi fichado, porém ele foi libertado logo em seguida por falta de provas. Porém, alguns dias depois, a polícia encontrou o corpo da vítima na floresta e finalmente eles encarceraram Chikatilo. Andrei só foi preso em 20 de novembro de 1990. No início, Andrei falou que não ia confessar nenhum dos assassinatos, porém, algumas conversas depois com um psicólogo, ele acabou admitindo tudo. No fim de tudo isso, ele admitiu ter matado cerca de 56 pessoas, porém apenas 53 dessas pessoas foram encontradas. Enquanto ele aguardava julgamento, Andrei foi preso em uma espécie de jaula onde a família das vítimas poderiam ir lá e ver ele, ver quem matou a sua filha, enfim. Embora ele tenha se dado como louco durante seu julgamento, ele até mesmo foi apelidado de besta louca, nada disso adiantou e ele foi acusado e sentenciado à morte. Em 15 de fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo foi levado a uma cela isolada da prisão de Rostov e foi morto com um tiro atrás da orelha. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para os seus amigos e até semana que vem com mais um caso criminal. Tchau, tchau.